Vamos atualizar a situação do Thales Magno, porque o Corinthians anunciou oficialmente a renovação de contrato, a extensão do contrato de empréstimo junto ao New York City, e diferentemente do que tínhamos, de que ele estenderia esse contrato por mais um ano, ou seja, até a metade de 2026, esse contrato agora está estendido até o fim de 2025, ou seja, apenas até o final do ano. Eu acho que faz mais sentido, porque terminar o contrato na metade da temporada é sempre um problema, porque você, enfim, se não puder ficar com o jogador, ele fica apenas uma parte, já começa a ficar descomprometido, até no inconsciente, né? Sabendo que não vai ficar, quando o clube não conseguir renovar, a opção de compra para efetivar, né, a aquisição do jogador é muito alta, né? A gente está falando aí de quase 80 milhões de reais. Então o ideal, até para testar mais o Thales Magno, né? Ele ficou um ano, chegou na metade do ano passado. Foi importante no começo, depois chegaram outros reforços em que ele perdeu espaço. O início desse ano ele foi bem de novo, não fez um bom jogo contra o Huracan, como quase ninguém, mas é um jogador que, enfim, é importante, é uma alternativa ali. O Corinthians já tem dificuldades no ataque, então manter o Thales Magno até o final do ano, eu acho que torna-se uma alternativa interessante. E o Corinthians conseguiu e anunciou desta maneira no seu site a extensão do contrato até o fim dessa temporada. Então é uma preocupação a menos. Depois disso, acho que precisa reformular o seu sistema ofensivo, porque vai ser muito difícil pagar o que os americanos querem, né? É muito dinheiro. E eles não vão permitir também uma extensão de contrato, né, de empréstimo a todo instante, né? Uma hora o Corinthians vai ter que se decidir. E aí eu acho que vai ter que mudar a sua configuração ofensiva, buscar outros nomes e tudo mais, mas é algo para não se pensar agora. A gente está no mês de abril, era um contrato que iria até o final de junho e agora apenas no fim de dezembro, beleza? Beleza, vamos falar sobre outras situações. O Angileri, ele não atuou, o lateral esquerdo, diante do Huracan, por conta de uma tendinite na coxa esquerda, como tem tido tendinite, né, nos jogadores do Corinthians, mas enfim, que é um problema muscular, né, uma inflamação nos tendões ali, aquela coisa toda. A informação é de que esse problema não é tão grave assim, e de que ele foi apenas preservado, né, por conta de dores e tudo mais, mas que deve retornar diante do Vasco da Gama neste sábado na Neoquímica Arena, jogo que acontece às 6h30 da tarde. É uma tendência, inclusive. O Ramon Dias chegou a dizer na entrevista coletiva pós-jogo que irá usar força máxima na medida em que o Campeonato Brasileiro é importante. E eu já falei para vocês, depois do empate fora de casa com o Bahia, bom resultado diante das circunstâncias, reservas, ressaca do título, jogo importante, fora de casa, contra um bom time, tudo certo. Mas você precisa confirmar em casa. Então, o Vasco da Gama, teoricamente, não disputa a mesma coisa que o Corinthians no campeonato. Então, o Corinthians precisa necessariamente fazer valer o seu fator local, precisa ganhar o jogo. E com isso, precisa realmente focar todos os seus esforços nisso. O Ramon Dias, quando ele diz assim, vou utilizar o que eu tenho de melhor, força máxima, não quer dizer que vai todo mundo independentemente de qualquer coisa. Não, vai todo mundo que ele consegue ter à disposição. E o Angileri, se tiver recuperado, eu acho que vai para o jogo, tem que ir para o jogo, porque de verdade não há substituto. E a gente falou, tá? Falei para vocês aqui que o Angileri, depois de 9 meses sem jogar, ele emendou uma sequência, eu falei, vai ter algum momento que ele vai sentir, ele vai estourar, não tem como. Ele pode estar jogando aí com essa frequência, até surpreendeu todo mundo pela maneira como ele chegou, mas em algum momento ele ia dar uma oscilada, ou técnica ou física. Aconteceu, ele sentiu alguma coisa, né? Então é natural. Tomara que ele já retorne no fim de semana, porque é um acréscimo tremendo ali na lateral esquerda. Agora, tem outras situações que eu preciso falar com vocês que se referem a Rodrigo Garro e Hugo Souza. Vamos começar pelo Hugo. O Hugo tem uma lesão muscular de grau 2 e o Corinthians não dá prazo de retorno, mas a gente sabe que na média os jogadores costumam retornar depois de uma lesão muscular de grau 2 após 3 semanas, de 3 a 4 semanas, o que daria cerca de um mês sem o Hugo Souza. Mas as informações que chegam é que o goleiro ele tem um tratamento, um cuidado, uma recuperação diferente de um atleta de linha. Então existe uma expectativa de que daqui a pouco essa recuperação possa acontecer antes desse período da média de 3 semanas. Ou seja, daqui a pouco em 1 semana, em 2 semanas, o Hugo já consiga estar à disposição. O que o Corinthians vai fazer? Avaliar
o Hugo semana a semana. Ele vai trabalhando, fazendo fisioterapia, fazendo todo o processo, né, de recuperação dessa lesão muscular e essa cicatrização, e o Corinthians vai acompanhando para saber se o Hugo terá condições ou não. Como ele é um cara muito dedicado, muito profissional, que jogou no sacrifício muitas vezes, inclusive, eu acho aí que a gente pode ter uma antecipação de uma previsão inicial que era de cerca de um mês sem o goleiro titular do Corinthians. Talvez umas 2 semanas aí a gente já possa ter o Hugo Souza de volta. Então vamos ter que acompanhar essa situação. Rodrigo Garro. O Garro, como todos sabem, está em Madrid para, segundo o Corinthians, se submeter a um tratamento inovador da sua tendinopatia patelar, que é uma tendinite no seu joelho direito. E segundo o Samir Carvalho, e confirmado inclusive por outros portais, ele foi realizar esse procedimento com um especialista que já trabalhou com o Memphis Depay no Atlético de Madrid. Hoje é um profissional que não está em clube algum, mas está lá em Madrid, e na Espanha tem vários profissionais renomados, especialmente na questão joelho, né? Tem o Ramon Cugá lá, que é do Barcelona, que trata o joelho do Suárez, que tratou o joelho de grandes craques do mundo, que todo mundo vai lá para se consultar com o cara. Esse não tem o nome, né, mas é um cara do Atlético de Madrid, que hoje nem está vinculado a clube algum, que foi indicado pelo Memphis para que o Garro enfrentasse, né, realizasse esse tratamento. É um tratamento de fisioterapia com uso de choques e agulhas fisioterapêuticas. Agora tem o seguinte, esse tratamento, enfim, é um tratamento que vai durar cerca de uma semana, o Garro volta e continua sua recuperação no Brasil. Existe uma expectativa de que o Garro fique pelo menos uns 2 meses afastado, o que seria bem problemático, né? A gente está falando aí de um jogador super importante, e outras pessoas dão conta de que daqui a pouco ele retorne apenas depois do Mundial, ou seja, apenas no mês de julho. A gente está em abril, maio, junho, 2 meses, dia 15 de junho começa o Mundial. Se ele não voltar até o dia 15, somente no mês de julho, o que é uma pena, enfim, mas o Garro tá tentando, né? Tá tentando curar de uma maneira sem cirurgia esse problema que ele enfrenta no seu joelho direito. Para a gente fechar, o Ramon Dias, na sua entrevista pós-jogo, depois daquela derrota meio inexplicável, né, pela maneira como o time jogou, contra o Huracan, que surpreendeu o Corinthians dentro de casa, complicando a vida do Corinthians já na Sul-Americana. Um dos grandes questionamentos do jogo foi do porquê o Igor Coronado, por exemplo, demorou tanto a entrar. Quando eu falo Igor Coronado, eu estou falando não necessariamente do jogador, mas de um jogador com essa característica, porque o Corinthians precisava de um meia armador naquele momento e para muitos ele demorou para entrar. A resposta do Ramon sobre essa pergunta, sobre a demora para colocar o Igor Coronado, foi num sentido muito diferente daquilo que muitos imaginavam. Ele chegou e disse o seguinte, para eu usar o Coronado, eu teria que tirar o Memphis, e essa é uma decisão muito difícil. Oi? Porque, teoricamente, o Coronado e o Memphis, eles podem jogar juntos, como o Garro e o Memphis jogam juntos. O Memphis joga no ataque, o Garro é o meia. O Coronado entra como meia, o Memphis segue no ataque. Quando ele escala o Romero, o Memphis volta para ser esse meio-campista. Isso é uma questão que até então entendíamos como pontual. O Memphis faz essa função também. Auxiliou muito no primeiro jogo da final lá no Allianz Parque. Sabe fazer essa função. Agora, quando ele diz que para ele colocar o Coronado ele teria que tirar o Memphis e não o Romero, porque era simples, era tirar o Romero, colocar o Coronado, avançar o Memphis para o ataque e acabou. Mas quando ele fala isso, chama atenção. Porque não faz sentido. O Coronado não disputa vaga com o Memphis, disputa vaga com o Romero. A questão é que o Memphis troca de posição. A menos que exista uma combinação, uma conversa, um acordo já do Memphis querer jogar como meia. Já que ele é o camisa 10, que ele seja esse cara mais centralizado, que ele tenha esse acordo com o Ramon. A partir de agora eu quero jogar por dentro. E aí o Ramon entenda que, não, eu não posso tirar o Memphis dali. Para eu botar o Coronado, eu vou ter que tirar o Memphis. Então eu não ponho o Coronado e eu deixo o Memphis ali. É estranho. Porque é só a gente usar o raciocínio do Rodrigo Garro. Se o Garro tivesse à disposição, ou quando o Garro voltar, ele vai dizer também que os dois
se invalidam? Disputam a mesma função? Ou o Garro e o Memphis podem jogar juntos com aquele trio, Garro, Memphis e Yuri? Então não fez nenhum sentido essa declaração do Ramon, que começa a se perder nas entrevistas, que quando tem jogos da Conmebol Sul-Americana é ele que tem que ir para os microfones responder e não pode o auxiliar. E aí a gente vê como ele se perde, né? Porque o Emiliano traduz, inclusive, muitas perguntas que são feitas a ele, que ele não entende, mesmo estando há algum tempo já no Brasil. O Emiliano responde a maior parte das perguntas e o Ramon fica meio que, né? E aí, quando é jogo da Libertadores, que é o técnico que assina a súmula, ele tem que dar explicações e ele não consegue. Então, só um detalhezinho aí de que eu fiquei desconfiado com essa resposta do tipo, não. E aí, o que eu vi no campo já não deu certo, e aí quando o técnico vai explicar, eu também não me convence, e aí fica difícil. Vamos ver o que acontece nesse jogo contra o Vasco, que é de fundamental importância. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau! Quero falar agora sobre o Corinthians. Memphis Depay vive seu maior jejum de gols com a camisa corintiana desde que foi contratado. São 7 partidas sem balançar as redes. O último gol marcado em 12 de março na vitória por 2-0 contra o Mirassol. É importante contar que desses 7 jogos, 3 deles em competições sul-americanas, onde o Memphis Depay de fato não vai bem. O Memphis já jogou 7 partidas por Libertadores e Sul-Americana e não marcou gols. Nesse novo jejum de 7 partidas sem gols, 3 delas foram em competições internacionais, 2 partidas contra o Barcelona de Guayaquil e agora o jogo de ida contra o Huracan, derrota por 2-1 em plena Neoquímica Arena. Só para completar sobre o Corinthians e também sobre o Memphis, se a bola não tem entrado como goleador, o Memphis é o maior garçom do futebol brasileiro. Em 2025 são 7 assistências desde o início da temporada e ele ganha. Toda vez que ele se coloca para jogar, é pelo menos relacionado, e toda vez que ele marca gol ou dá assistência, o pacote de gols e assistências, ele ganha a cada 5 participações a partir de 15. 15 gols ou assistências, tem um bônus de 1,5 milhão. Chega a 20 gols ou assistência, ganha mais 1,5. Pode chegar a 25 e depois a 30 gols ou assistência. Para fechar, em relação ao Corinthians, contar que a torcida do Timão reservou todos os ingressos para o jogo contra o Vasco, marcado para esse sábado na Neoquímica Arena. Será a 31ª partida como mandante, com mais de 40 mil pessoas. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.